Oi, gente, eu tô aqui no consultório da doutora Laura. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito interessante, né? Nós vamos falar sobre menopausa. Você já está passando pela menopausa? Sabe o que isso pode trazer na sua vida? Quais as consequências? Os sintomas? E olha, influencia muito, né, doutora Laura? Influencia em todas as áreas da vida, né? Na saúde física, mental, em tudo. Bom, a gente recebeu algumas perguntas e eu gostaria de passar aqui. Primeiro, a menopausa influencia no peso, no emagrecimento? Influencia. A menopausa, ela é uma diminuição dos nossos níveis de estrogênio, que é um dos nossos hormônios aí que a gente tem, principalmente nós mulheres, que é o predominante. E aí, quando a gente diminui esse estrogênio, a gente já tem uma diminuição no nosso metabolismo, a gente tem uma dificuldade de ganhar massa muscular, que também já faz a gente diminuir o metabolismo, e com isso a gente acrescenta meio quilo por ano no peso. Que maravilha! Se a gente estiver Sem fazer nada. Cuidando, você já aumenta. Fazendo atividade física, a gente ganha meio quilo por ano depois da menopausa. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu entrei na menopausa, meu corpo mudou. Então, realmente é fato. Sim, inclusive, na menopausa, a gente tem um aumento de gordura abdominal. Então, além da gente ganhar esses meio quilo por ano, a gente ganha isso na barriga. Compensa ali na barriga, pochete. Na pochetezinha, naquele lugar indesejado, né? Isso. Doutora Laura, outra coisa, afeta no sono? Afeta. Um dos principais sintomas aí de climatério e menopausa é a insônia. Então, a falta do estrogênio também causa essa dificuldade, tanto de pegar no sono, quanto de dormir a noite toda. Então, tem gente que tem a dificuldade de começar a dormir e tem gente que dorme e acorda no meio da noite. Tudo isso é reflexo da menopausa. Sim. E o calorão? O calorão é o clássico, né? Que são as ondas de calor que a gente tem geralmente aqui do busto para cima, e isso vem de maneira aleatória e some também de maneira aleatória. Então a gente sente um calor insuportável do busto para a cabeça. Às vezes tem gente que sua, tem gente que fica com a bochecha assim mais rosada, e isso dura alguns segundos e passa. Mas é desconfortável. Incomoda muito. É o que mais incomoda dos sintomas todos. A reposição hormonal, ela diminui esses sintomas? Diminui. É o nosso principal meio de diminuir esses sintomas todos. Lógico que a atividade física, a alimentação saudável também ajuda nesse processo. Mas a reposição hormonal hoje em dia é qualidade de vida. Doutora Laura, irritabilidade, falta de paciência, irrita com qualquer coisa, também tem a ver com a menopausa? Também tem a ver com menopausa. Acaba relacionamento? Muito. Inclusive, isso vem associado com a queda da libido, que também está aí ligada com a queda do estrogênio. Então, além de não ter paciência, ficar irritada, ter mais brigas, a gente ainda tem menos desejo de ter relação. E isso, é claro que influencia. Influencia. Com a reposição de hormônio, tudo isso volta ao normal? Isso tende a melhorar muito. Voltar ao normal, às vezes não volta 100%, mas isso melhora bastante. Dá para ter uma vida normal? Dá para ter uma vida normal. A menopausa, ela começa a partir de qual idade? A nossa média brasileira é de 45 a 55 anos. Algumas pessoas fazem um pouco antes, algumas pessoas um pouco depois, mas geralmente entre os 45 e 55 nós estamos passando aí por esse processo de transição. Hoje em dia, tem muitas mulheres que engravidam mais tarde. Tem como retardar a menopausa? Quando entra na menopausa, é possível engravidar? Não. A menopausa, ela é, assim, por definição, a última menstruação da vida. Por que ela acontece? Porque nós mulheres nascemos com uma quantidade de óvulos pré-definido. Então, a quantidade de óvulos que a gente nasce é a quantidade de óvulos que a gente vai ter durante a vida, e a cada período menstrual a gente perde aí em torno de 1000 óvulos.
Então, um ovula, né, pra gente engravidar e menstruar depois, se não engravidar. E os outros, a gente perde eles por degeneração. Chega um momento da vida que os óvulos acabam. Então, não tem mesmo o que fazer. A gente não consegue retardar isso, porque mesmo quando a gente toma anticoncepcional para não menstruar, por exemplo, para bloquear a ovulação, a gente está perdendo esses óvulos aí silenciosamente, né? Sem a gente estar percebendo. Então, não tem jeito de retardar. E depois da menopausa, a gente não tem mais óvulo para engravidar. Então, não tem mais jeito mesmo de engravidar. Muitas mulheres falam, nossa, eu engravidei na menopausa. Isso, a gente tem essa gravidez aí. É uma falsa menopausa. Isso, é no climatério que a gente fala. A gente só considera que fez a menopausa mesmo depois de um ano inteiro sem menstruar. Então, depois que a gente fica um ano inteirinho sem menstruar, não é para menstruar mais. Então, isso já é para ter acabado. E aí, essa transição, que às vezes fica uns 2 meses sem menstruar, volta, às vezes fica 6 meses, volta a menstruar, é porque a gente solta um óvulo aí nesse meio. Então, é a transição. E às vezes a gente solta um óvulo e engravida. Então, a pessoa já estava lá 6 meses sem ovular, ovulou, engravidou e aí nem menstruou, já engravidou. Porque a gente só menstrua depois que o óvulo se perde. Então, primeiro a gente ovula, depois a gente menstrua. E às vezes o pessoal engravida nesse tempo e aí a gente nem tem a menstruação. Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter para ter uma menopausa menos traumática? Atividade física e alimentação saudável são os pilares, assim, porque com a atividade física a gente aumenta níveis hormonais, a gente aumenta a serotonina, endorfina e dá uma regulada aí nos nossos níveis hormonais. Então, a atividade física, até pros sintomas, para a melhora dos sintomas, ela é importante. E a alimentação também. Tem alguns alimentos que a gente até aumenta nosso nível de estrogênio. Por exemplo, alguns alimentos derivados de soja, eles se transformam em estrogênio na nossa circulação. E aí, quando a gente ingere um pouco mais desses alimentos derivados de soja, a gente tende a ter um climatério, né, uma transição mais amena, com menos sintomas. Não tanto impacto, não tanta mudança na vida, né? Isso, sem ser aquilo súbito, né, de uma vez. Qual é a dica para as mulheres que estão no climatério, que estão entrando na menopausa e para os parceiros? A primeira dica é ter paciência, porque essa fase de transição, ela pode durar 1 ano, mas ela pode durar 2, 3. Então, primeiro a gente tem que ter paciência, né? E segundo, a gente precisa estimular a nossa vida saudável, né? Conforme os sintomas vêm aparecendo, a depender da intensidade dos sintomas, a gente até começa essa reposição no climatério mesmo. Então, vale a pena ir na consulta com o ginecologista, avaliar as dosagens de hormônio, ver quais são os seus sintomas, para a gente passar por essa fase aí mais tranquilamente. Doutora Laura, o esquecimento também é o indício de menopausa? Sim, o esquecimento também. Agora, uma coisa que é bem importante a gente dosar é a vitamina B12, que também está relacionada ao esquecimento, e nessa fase a gente tende a ter uma queda aí. Da B12. Da B12. E qual é o hormônio mais usado para a gente fazer essa reposição, né, hormonal, que a gente não fica aí sentindo tantos efeitos? A gente precisa repor o estrogênio. Então, o estrogênio que é o principal aí que vai causar os nossos sintomas. Porém, para as mulheres que têm útero, que não precisaram tirar o útero aí ao longo da vida por qualquer motivo, a gente precisa usar também a progesterona para proteger a partezinha de dentro do útero que chama endométrio. Hoje em dia, com alguns estudos novos, a gente vê que a progesterona também ajuda nos sintomas. Então, em algumas mulheres que estão mais sintomáticas, a gente também repõe progesterona junto com o estrogênio. São os dois principais. E temos também a testosterona, que é aí o carro-chefe, né, de alguns sintomas.
do ganho de massa muscular, né, de melhora de disposição também. Então, em alguns casos específicos, a gente também repõe a testosterona. Testosterona é hormônio considerado de homem, né? Mas ele faz a diferença para a mulher e principalmente nessa fase de menopausa. Faz. A testosterona, ela é um hormônio que está aumentado, né, em quantidades maiores nos homens. Mas a gente também tem testosterona no nosso corpo, né, no nosso organismo. E precisamos dela, né? E precisamos dela, apesar de concentrações bem menores, né, do que em homens. Então ela faz sim diferença na libido, faz diferença no ganho de massa, faz diferença na nossa disposição, faz bastante diferença. Que maravilha, adorei. Obrigada, doutora Laura. Que aula, que explicação. E eu tenho certeza que foi útil para mim e para muitas mulheres, né, que estão nos assistindo. Semana que vem tem mais, né? Tem mais. Semana que vem estaremos aqui novamente. Fica ligadinho, a gente volta.